E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Marcos Vinícius, sou orientando da professora Maria Auxiliadora através do programa Residência Pedagógica e fiquei encarregado de falar com vocês sobre a estequiometria. Bom pessoal, nesse primeiro vídeo a gente vai fazer mais um apanhado geral acerca do que esse assunto aborda, não é? E no decorrer dos próximos vídeos eu vou colocar tópico a tópico do que a gente vai trabalhar. Então vamos lá, né? Bom, primeiramente a estequiometria vem de stechion, elemento, e metrion, no caso medida. No caso, uma tradução livre de estequiometria significa o quê? Medida dos elementos. Bom, mas o que consiste em si a estequiometria? Bom, a estequiometria é a forma de calcular as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em uma reação química. Como assim, professor? Bom, ela compreende cálculos matemáticos simples para conhecer a proporção correta de substâncias a serem usadas. Então, ela utiliza de cálculos matemáticos, mais uma vez simples, para saber certinho a quantidade das substâncias a serem usadas para obter tal reação química desejada, né? Bom, pessoal, ela está em cima de dois princípios distintos, né? No quais os dois são chamados de leis ponderais. Quais são essas leis? São aqui, ó, proporções múltiplas e conservação da massa. Já ouviram falar delas? Bom, vamos ver o que cada um se trata, né? Bom, a lei de Lavoisier, no caso, a lei da conservação das massas, é a soma das... Ela fala de quê? Que é a soma das massas das substâncias reagentes em um recipiente fechado é igual à soma das massas do produto da reação. Professor, não entendi, foi nada. Bom, ela diz o que essa lei? Que um determinado valor que você tem no começo, no caso dos reagentes, você tem que ter no final, no caso, nos produtos. Deu para entender mais ou menos? Bom, e a lei de Proust, professor, a proporções múltiplas? Bom, ela diz o quê? Que uma determinada substância composta é formada por substâncias mais simples, unidas sempre pela mesma proporção em massa. Então, professor, essa lei de Proust só funciona para substâncias compostas? Não. Ela funciona para todo tipo de substância que está envolvida na reação. Mais uma vez, não entendi nada, professor. Bom, é basicamente o que? Ela diz a mesma coisa, que você tem um valor nos reagentes, né? Você tem um valor no começo, então você tem que ter esse mesmo valor no final, no caso, nos produtos, entendeu? Proporção múltipla, proporção em massa. Bom, voltando aqui, a gente vai falar. Eu trouxe um exemplo para falar para vocês, para a gente ver na prática como essa tal proporção em massa funciona. No caso aqui a gente tem a criação da amônia. Vamos lá. Aqui. A criação da amônia consiste basicamente em dois gases, no caso o N2, o nitrogênio, e o H2, o hidrogênio. Bom, a gente tem esses números aqui, ó, no caso 1 e o 3, o 2, a gente sabe que o nomezinho desse rapaz aqui, ó, é chamado de o quê? Coeficiente estequiométrico. Como a gente pode obter esse tal coeficiente estequiométrico, professor? Através do balanceamento de equações que a gente aprendeu com a professora Maria. Então aqui a gente já vê que essa equação está o quê? Está balanceada, né? De tal forma que 1 mol de N2, no caso de nitrogênio, mais 3 mol de hidrogênio, né? No caso de H2, resulta em quê? Em 2 mol de amônia, né? NH3. Professor, eu não entendi essa questão da proporção. Bom, a gente vai ver o que aqui, ó. Pensem o seguinte comigo. Se eu quisesse 4 mols de amônia, se eu quisesse formar um produto de 4 mol, né, de amônia, a gente sabe que esse esqueminha aqui, ó, é para formar 2. Então, no caso, eu queria 4, né? Então aqui eu queria 4 mols de quê? De NH3, né? Vocês concordam comigo que 4 é o dobro de 2? Beleza, então se eu quero 4 mol de NH3 e eu sei que a fórmula de fazer 2 mols, então como é que eu vou fazer? 4 é o dobro de 2, né? Então, se eu quero o dobro do produto, eu só tenho que dobrar quem? Os reagentes, né? No caso aqui, ó,
é um mol de N2. Então vou botar o quê? 2 mols de N2, né? Mais, no caso aqui, ó, 3 mol de H2. Eu vou fazer o quê? 6, né? O dobro. 6 mol de H2. Isso aqui vai resultar em quê? Vai resultar em 4 mols de NH3, né? No caso que a gente queria, 4 mols de amônia. Professor, e se eu quisesse 8 mols? Mesmo esqueminha. O 8 não é o dobro de 4. Então você coloca aqui, ó, 8 mols, né? De NH3. NH3. Mais o que? Mais, né? Se eu dobrei o produto, tenho que dobrar os reagentes, né? Lembra da lei da conservação das massas? Tudo que tem no final tem que ter no caso, tudo que tem no começo tem que ter no final. Então o que aqui? 4, né? 4 mols de N2 mais o dobro de 6, 12 mols de H2. Beleza? Então aqui, pessoal, você dá para perceber que tem tipo uma proporção, né? Se eu dobro os reagentes, eu vou ter o que? O dobro do produto, né? Se eu dobrar os reagentes, claro que vai dobrar também o produto, né? Entenderam? Então é basicamente isso. Beleza? Aí agora a gente volta aqui e fala um pouco sobre quais pontos a gente vai abordar, no caso. Quais tipos de problema a gente vai abordar, né? A gente vai abordar, no caso, esses 5 tipos de problemas aqui, ó. O professor não sei nem o que nenhum deles significa. Bom, pessoal, a gente vai falar aqui, ó. Bem aqui, primeiro. A gente vai falar de casos gerais, né? Que é o que? A gente vai falar de problemas que envolvem relação de massa, relação de volume, relação de número de matéria, etc. Em excesso, a gente vai abordar problemas de estequiométrica que envolve o quê? Quando o reagente está em quantidade excedente e o que isso ocorre na reação, né? O que isso influencia na reação. Sequência de reação, quando ocorre uma reação primária, né? Primária, né? Tipo assim, uma reação em uma etapa, no mesmo tempo ocorre uma outra reação em uma segunda etapa. Aí o que isso vai diferenciar no cálculo? O que isso vai afetar? O que, sabendo que tem sequências de reações consecutivas acontecendo. Vamos abordar também. Rendimento, quando a gente vai calcular o quanto determinada reação pode render ou rendeu, né? E a pureza é quando a gente usa um reagente que não é totalmente puro, digamos assim. E como isso influencia na reação, né? Isso influencia alguma coisa no cálculo? Veremos mais à frente. Então a gente vai abordar um vídeo de cada tópico desse, ó, pra gente ir de boa. Bom, pessoal, o professor Márcio falou de fórmulas matemáticas simples e eu não ouvi o senhor falando até agora. Bom, pessoal, a questão da estequiometria, ela é, como eu posso dizer, para ela ser compreendida, a gente tem que usar cálculos matemáticos, né? Quais são esses tipos de cálculo matemático? Essa nossa amiguinha bem aqui, ó. Regra de 3, ô rapaz. Regra de 3 é uma forma que a gente pode resolver quase que 90% das questões que envolvem estequiometria, que a gente vai ver a seguir. E eu quero abordar com vocês cada tópico desse aqui, ó. A gente vai resolver, ou pelo menos tentar, né, resolver com a nossa amiga regra de 3. Mas para isso, pessoal, se vocês tiverem dificuldade ainda com regra de 3, vocês coloquem no grupo, viu? Eu posso fazer um vídeo só sobre regra de 3 para a gente dar início a essa questão de mais a fundo da estequiometria. Bom, já falei, né? Então agora o que eu posso falar? Assim, a gente vai trabalhar com máximas, pessoal.
professor, máximas, o que é isso? Máximas a gente vai trabalhar com essas unidades aqui, ó. Vocês já ouviram falar, né? Que no caso 1 mol ele vale o que? 6,2 vezes 10 elevado a 23. Quando se tratar de que? Massa molar, etc, né? Reação de massa. Professor, e quando for reação de volume? O volume está em litros, né? Então a gente pode usar esse outro rapaz aqui, ó. No caso a gente for falar de gás, de um gás que esteja nas chamadas CNTP. O que são essas CNTP, professor? Condições normais de temperatura e pressão. Então, quando a gente for falar de um gás, a gente pode usar esse valor aqui, ó, no caso de 1 mol, que vale o quê? Vale 22,4 litros. Então, quando a gente for falar de massa, a gente pode usar esse valor, a gente vai usar esse valor no caso, e quando a gente for falar de volume, a gente vai usar esse outro rapaz aqui. Bom, pessoal, então essa foi uma aula mais introdutória assim mesmo sobre a questão da estequiometria. A gente viu a definição, a gente viu o que a gente vai trabalhar, a forma que vai trabalhar, né, no caso aqui do exemplo da amônia, os pilares que é constituída a estequiometria e as formulazinhas que a gente vai abordar mais a seguir. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem aqui no grupo que eu vou estar respondendo assim que possível. Obrigado.